Amigos, começamos falando sobre Donald Trump, que na semana passada surpreendeu mais uma vez com tarifas. Ele anunciou aí tarifas de 100%. Vamos lembrar que lá em meados de maio, assim, Estados Unidos e China entraram num verdadeiro embate, né? Que nem a gente não conseguia acompanhar por aqui a cada minuto. Retaliação daqui, retaliação de lá, tarifas que chegaram a 125%, enfim, números estrondosos, né? E depois de um tempo, parece que aquilo tudo foi sanado. Voltaram a entrar em um acordo, chegaram ali nos 10% e pronto, tudo resolvido. Parece que aquilo se resolveu até certo ponto, porque agora Trump, né, na semana passada, anunciou tarifas de 100% sobre as importações da China, em outubro de 2025, como uma resposta agressiva a medidas recentes da China, né, que os Estados Unidos consideram inaceitáveis, especialmente as restrições a exportações de minerais, de terras raras, que são críticos para indústrias de alta tecnologia, né, defesa, semicondutores. E aí, logo depois desse anúncio, né, de tarifas de 100%, daí ele já veio com outro anúncio, que ele vai adiar. Não deu nem tempo da gente falar das tarifas de 100% aqui, a gente já está falando que o Donald Trump vai adiar. Só para vocês terem noção quão rápido foi isso. Essa decisão de adiar a entrada em vigor aí das taxas anunciadas, seu Bianco, quando se fala de negócios, o que será que passa na cabecinha de Donald Trumpinho? O que está acontecendo? Mais uma vez ele viu que talvez ele tomou uma medida e que ele estava precipitado. Será que ele, na cabeça dele, ele pensou, peraí, estou errado e vou voltar atrás? Acho muito difícil de nós entender o Trump, porque pelo que eu estou entendendo, nem ele está se entendendo. Porque ele fala uma coisa um dia e daí já ameaça, porque a China não quer mais exportar principalmente esses produtos, né, para equipamentos tecnológicos. Aí ele depende disso e aí ele fala, então vou taxar todo mundo em 150%, 100%. Aí vai ter uma reunião com o presidente da China, que é dia 31 agora, se não me engano, né? E aí cai a ficha dele, que ele fala, bom, mas eu acho que é melhor então eu conversar e discutir com ele. Aí ele já se arrepende da taxação, aí ele suspende a taxação e fala que depois do dia 31 que ele vai... Então, eu acho que ele vai muito na empolgação, então prejudica ele mesmo, perde credibilidade, porque quando você começa para nós, Jossan, que jogamos truco, né, que gostamos, você vai falar truco, e daí depois você vai falar, olha, destruco, vou voltar o truco para trás. Então você perde credibilidade. Acho eu que ele está assim, trocando os pés pelas mãos, e no meu entender, ele deveria pensar um pouco mais nesses discursos, ou principalmente nessas taxações que ele está determinando ou querendo fazer. O senhor falou da popularidade dele, né? Isso fica ruim para a popularidade, até porque se ele truca demais e todo mundo está vendo que ele só está passando facão, ele vai perdendo a credibilidade. E dali para frente, a cada trucada, a gente já sabe que ele não tem nada nas mãos, né? Daiane, a China, a gente tem uma informação aqui, que está disponível no site Notícias Agrícolas, que a China ainda precisa de 9 toneladas de soja até janeiro. E aí a gente, assim, a princípio estava feliz com esse posicionamento de China com os Estados Unidos, meio ali com um ranço um do outro, e daí a China dando preferência para o Brasil, fazendo compras pelo menos na América do Sul, Argentina, mas o Brasil, principal país de quem ela tem importado. Bom, a China ainda precisa de 9 milhões de toneladas de soja até janeiro. A gente vê aí um possível, claro, Donald Trump deu a cartada dele, 100%, mas agora falou que vai conversar com Xi Jinping. Será que isso também não para o brasileiro,
a gente olhando assim, não é um pouco decepcionante, achando que vai chegar um ponto que eles vão se acordar e que nessa conversa entre eles o Brasil pode sair prejudicado daqui para frente? Você acredita nisso? Jussa, o Bianco falou algo que hoje, quando eu li a matéria, é muito difícil de prever, né, essas reações do Trump, principalmente pelo fato de que ele fez o anúncio da taxação dia 10, né, e hoje, dia 13, aí ele já mudou, né, já resolveu suspender. Então, assim, que ele está jogando, ele está, isso certamente. Existem algumas pressões também políticas e industriais que estão afetando também algumas decisões dele, afinal de contas, ele responde por um país, mas por uma economia, muito mais do que por um país, né? Então, isso também tem uma relação forte com relação às pressões. Com relação ao Brasil, até segundo a matéria, a China ainda está dando preferência ao Brasil, né, com relação às compras. Essa demanda ainda chinesa, ela ainda preferencialmente será do Brasil. Porém, depois de uma conversa, né, Jussan, a gente nunca sabe, porque esses governantes, eles buscam interesses que levam o interesse econômico, e com certeza, numa tratativa de acordo aí, a gente pode ser prejudicado sim. Mas a gente vai ter que esperar, né, os dois sentarem e conversarem para saber novas notícias. Só que a gente tem essa preocupação sim, porque, afinal de contas, um tratado com eles, a gente já teve na sexta-feira oscilação em Chicago, né? A gente já desceu o preço das bolsas. Então, considerando, se eles fazem um acordo no final do mês, provavelmente aí a gente tem um impacto negativo com relação à bolsa novamente, né? Porque os valores, eles oscilam muito de acordo com essas demandas, né? De acordo com essa intensificação desses conflitos tarifários. Isso acaba atingindo diretamente os valores da soja. E a gente sabe que oferta e demanda também levam em conta muito na precificação. Então, Donald Trump já sinalizou há dias atrás, a gente até falou sobre a compra do Brasil, né? Dando uma indireta à quantidade de soja que a China comprava. Então, certamente, a gente tem que ter um olhar mais atento a essas negociações. Ficar no noticiário, ouvindo o que vai acontecer no dia 30 também, mas também não perder a oportunidade de mercado enquanto isso. Seu Bianco. Jussan, daí ele falou muito bem, aí os Estados Unidos, o Trump, ele está trabalhando mais ou menos querendo pressionar a China. A China não está mais querendo comprar quase mais nada dos Estados Unidos. Por quê? Porque de todas essas taxações que o Trump faz, mudança de ideia e tal, então a China está querendo negociar com quem? Principalmente com o Brasil. Por quê? Por causa dos BRICS, eles estão muito mais alinhados. Então, dessa maneira, ele daria preferência ao Brasil. Mas, no meu entender, o que é que vai acontecer dia 31 agora? Haverá uma grande pressão dos Estados Unidos para que a China compre alguma coisa deles, e se houver a contrapartida dos Estados Unidos abrirem um pouco o mercado, principalmente o mercado de aparelhos eletrônicos para a China, automaticamente haverá uma troca de negociação. A China comprará, no meu entender, soja dos Estados Unidos, e os Estados Unidos comprarão eletrônicos deles. Então, é uma troca de interesses. Você compra de um país aquilo que determinado país esteja, não é que sobrando, mas que tenha em excesso, que tenha em excedente, e você vende aquilo que você está de excedente ao teu país. Essa negociação, dia 31, no meu entender, haverá com quase que plena certeza. Para a China, o senhor estava falando, né? Isso pode representar um incômodo, negociar com um país que está deixando as coisas muito indefinidas, né? Está tudo muito indefinido. E aí, o que vai ser? Eu nunca sei como é que vai ser o meu amanhã. Mas e daí, para essa relação, seu Bianco, entre Estados Unidos e China?
a China também não pode falar, não vou comprar mais de você, ou é muito arriscado isso, né? O mercado ele tem que ser aquela história que você tem que dividir sempre os ovos em vários cestos, porque se tudo estiver num cesto só, você perde tudo de uma vez. A China está adotando a sistemática do silêncio, ela está fazendo muito bem, ela não está dizendo que não compra, porém não está fazendo um alarde que não compra, porém não está comprando. Então, por isso que eu digo que haverá pressão dos Estados Unidos para que haja essa relação de comércio entre os dois. E, no meu entender, principalmente para nós do agro, principalmente da soja, eu acredito que esses 9 milhões de toneladas que a China tem necessidade de comprar até janeiro, ela vai ter que comprar dos Estados Unidos, mesmo que seja mais caro. Mas por quê? Para não prejudicar um outro comércio da própria China. Daiane. Se a gente considerar que esses países, o jogo deles é mais de interesse do que de ego. O Trump parece que é um pouco mais de ego, mas no fim das contas ele também tem que se atentar aos interesses, né? Porque os interesses falam muito mais alto, afinal de contas é dinheiro que cai no bolso do país, de todos, né? Inclusive sobre a popularidade deles, porque não adianta ele estar tecnicamente ganhando um jogo, estar levando todo mundo, mas não está ganhando dinheiro. Então, o interesse deles também é econômico. E a pressão social também é levada em conta. A gente tem que lembrar que Trump já tem perdido algumas causas sobre o tarifaço nos tribunais, então ainda essas decisões estão para sair sobre algumas outras demandas, inclusive a do Brasil, né? Essas decisões estão para ocorrer e certamente ela vai cair. Então não adianta ele ficar muito colocando e impondo tarifas que muitas vezes nem vão perdurar, né? Vai ficar até feio para ele, como vocês falaram, perde a credibilidade. Então a gente tem que tomar certo cuidado e temos aí um certo tempo hábil até isso acontecer para fazer as negociações. Quem ainda tem produto disponível, né, ficar meio atento a esse mercado aí. O Ministério de Comércio da China ele declarou ontem, domingo, que a China ela não quer uma guerra tarifária, mas ela também não está temendo. Se acontecer, ela vai encarar. Classificando, no caso, né, que dessa decisão dos Estados Unidos aí é uma escalada nas tensões comerciais entre os dois países. Aí a suspensão dessas taxas, quando a gente passa a analisar, né, primeiro anuncia 100%, depois suspende, ela é vista muitas vezes aí como um gesto de trégua temporária antes da reunião entre os dois, que deve definir os próximos passos aí dessa relação econômica entre as duas maiores potências do mundo. A gente fica no aguardo de novas decisões. Mas nas apostas do seu Bianco, esses 9 milhões de toneladas que ainda faltam serão comprados dos Estados Unidos para selar o acordo, a paz entre os dois? Fumarem o cachimbo da paz, né? Eu acredito que sim. Eles não vão querer prejudicar mais do que estão sendo prejudicados os dois países. Porque, veja bem, desde o começo dessa guerra, nós já fizemos comentários aqui que o Brasil ia ganhar muito dinheiro porque ia vender toda a soja. Não vendeu, ou pelo menos vendeu um pouco a mais, mas também o preço não mudou em nada. A doutora Daiane pode até acompanhar mais preço de soja do que a gente. Pode até, no mapa nosso, o preço quase sempre esteve nesses mesmos valores. Aumentou um pouco o preço da soja agora durante esses meses de entre-safra, mas aumentou mais em virtude da entre-safra, não foi por causa da briga de Estados Unidos e com todo mundo. E os Estados Unidos, eles perderam muito. Eu vi o Trump num discurso desses dias dizendo que eles arrecadaram não sei quanto de impostos e tal. Mas quanto foi que a população dele perdeu? Quanto que os comerciantes deles perderam? Quanto que deixou-se de
produzir em virtude desse medo que não se tem para quem vender, ou como se tem, ou quanto que vai ser tarifado. Então, no meu entender, simplesmente se criou muita confusão e pouco resultado. Muito bem, meus amigos. Daqui a pouco eu convido vocês de volta para um novo debate. A gente vai fazer um breve intervalo comercial. No próximo bloco a gente fala sobre o plantio da soja 25-26, que chegou a 14% no Brasil. Paraná está acelerado, Mato Grosso está aí também. E a pergunta aqui não quer calar, hein? Há uma semana atrás, alguns sites falavam que com as temperaturas altas, muitas regiões provavelmente teriam que optar, pelo menos na região central do Brasil, pelo replantio. E aí, será que o produtor está tendo que replantar ou não? Essa é a pergunta. Nosso intervalo é rápido, a gente já volta.